evitar a judicialização de conflitos e os processos que se arrastam por muito tempo sem solução tem sido uma prioridade para o Ministério Público de Minas. E para isso a instituição tem investido na negociação e mediação de conflitos e na capacitação de seus integrantes para a autocomposição, promovendo acordos consensuais. Eu converso sobre isso hoje com o nosso convidado deste TVMP Entrevista, que é o professor de negociação e autocomposição, Marcelo Girardi. Tudo bem? Muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado, Laura. É uma satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, eu queria começar dizendo que da última vez que o senhor esteve aqui foi um programa exatamente para a gente falar sobre o Compor, né, que é o Centro de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica do MPMG, que havia sido vencedor, né, do prêmio do CNMP 2022, na categoria Diálogo com a Sociedade. O programa está até, inclusive, disponível no nosso canal do YouTube. Por favor, assistam, que é bem interessante. Eu queria saber o que te levou para essa área de autocomposição, qual que foi a sua formação para isso? Eu comecei com essa área trabalhando com mediação, quando eu era servidor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Eu sou de Brasília, então eu atuava lá e eu fui incumbido de ajudar a montar um projeto de mediação judicial. Isso foi em 1999, 2000. Então, durante 15 anos, eu ajudei a desenvolver esse projeto lá dentro e é ali que eu tive contato com a mediação de conflitos. E aquilo ali me chamou muita atenção, porque eu sempre fui uma pessoa de projetos, de começar coisas novas, inovar, tentar resolver as situações. Eu percebi que quanto mais eu estudava e ajudava o projeto de mediação funcionar, mais eu adquiria habilidades para fazer com que tudo funcionasse também, nas relações com as pessoas. E depois a gente começou a ajudar também o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério da Justiça, com a Escola Nacional de Mediação e Conciliação, e o desenvolvimento caminhou nesse sentido. Depois eu fui fazer formações, fiz aqui no Brasil, nas instalações da Universidade de Harvard, na negociação, e a formação, de forma geral, foi o meu processo principal: formar mediadores, formar supervisores de mediação, formar instrutores de mediação e depois em negociação. Então, resumidamente, foi esse o percurso. Eu fui desenvolver um projeto, me apaixonei por ele e depois ele se tornou o projeto da minha vida. Hoje o senhor trabalha em diversas instituições, como a Fundação Getúlio Vargas, onde mais? Em projetos de liderança na Antônio Meneghetti Faculdade, com órgãos públicos, né, tribunais, tribunais de justiça, tribunais do trabalho, justiça do trabalho, tribunais federais, ministérios públicos, procuradorias, mas também na área privada, com empresas, né, na formação em negociação, em resolução construtiva de conflitos, como Marco Polo, Randon, Todeschini e assim por diante. O senhor disse recentemente que o Ministério Público de Minas Gerais é a maior referência em autocomposição, em se tratando de administração pública. A que deve isso? Eu disse isso porque eu conheço há pelo menos 15 anos o trabalho que vocês desenvolvem aqui. Eu acho que a primeira vez que eu vim aqui foi em 2010, quando vocês começaram a desenvolver um trabalho na área de meio ambiente para negociar os TACs, principalmente, e ali começou-se a desenvolver um projeto de inteligência em negociação, inteligência e resolução de conflitos. Então, os membros do MP já investem nesse trabalho já há pelo menos 15 anos. O percurso, né, de 15 anos, pelo menos, o estudo constante sobre esses métodos que os membros daqui fazem. Eu me lembro bem, à época, doutora Daniele Arlê, doutor Luciano Badini, doutor Jairo, muitas pessoas que foram se dedicando a conhecer e a desenvolver um modelo que seja ajustado para a necessidade atual. Então,
Hoje o MP de Minas Gerais conseguiu desenvolver esse modelo com excelência. O nível que se alcançou aqui é um nível, eu diria, global, né? Talvez em poucos lugares do mundo se tenha uma estrutura física e de conhecimento que vocês montaram aqui. E isso é uma plataforma para outras instituições olharem e falar o que eles estão fazendo, que nós podemos fazer também, e aprender com eles e depois aprendermos todos juntos, né? Então, acho que o MP tem essa característica, ele conseguiu inovar, ele conseguiu manter essa ideia funcionando e desenvolvê-la. Então, o nível que vocês alcançaram aqui é um nível de referência nesse sentido, como fazer, o que fazer e como fazer. E isso é um grande recurso para o Brasil. O Brasil pode olhar para cá, a autocomposição na administração pública, pode olhar para cá e beber, né, do conhecimento de vocês e entender como eles podem reproduzir em outros lugares também. Isso tem acontecido, né? A gente vê integrantes de outros ministérios públicos Sem vindo dúvida. a Minas para conhecer o nosso Compor, outras instituições, né? Isso tem sido bem frutífero, né, para o Sim. desenvolvimento dessa cultura, né, Sim. da autocomposição. Sim, quando eu estava no Tribunal de Justiça, a gente desenvolveu também um projeto bastante inovador e que funcionava muito bem. Então, outros tribunais vinham conhecer, assim como acontece no Ministério Público. Outros ministérios públicos no Brasil estão vindo para cá, entendendo que o modelo do Compor é um modelo que pode fazê-los ganhar tempo, fazê-los ir na direção certa, e poder trocar conhecimentos e formas de resolver problemas que todos ganham. Então, a essência, ela é mantida, só que ela é reproduzida em outros lugares. Sim, os ministérios públicos estão de olho no Ministério Público de Minas Gerais. A gente pode dizer que isso se deve a uma cultura de paz que vem crescendo, né, como opção para a solução de conflitos fora dos tribunais, sem o litígio, né, sem a disputa, sem a briga? Eu diria que sim. Existem várias maneiras de se resolver um conflito. A disputa, o aspecto adversarial é uma delas. A maneira de sentar e tentar uma autocomposição, ou seja, negociar diretamente com o outro, é outra forma. Então, o investimento nos meios adversariais, ao longo das últimas décadas, talvez até centenas de anos, foi muito grande. Hoje se percebe que esse modelo ele está um pouco limitado. Ele não atende mais às demandas do cenário atual que a humanidade está. Diplomacia já só não é suficiente. A diplomacia, ela é o caminho. A guerra não é suficiente. A adversariedade não é suficiente. A gente vê os tribunais lotados, as pessoas infelizes, não resolvem os seus problemas, muito tempo se gasta, é muito oneroso você utilizar o ambiente adversarial, e o ambiente adversarial está saturado. Ele não consegue mais dar a resposta que a sociedade precisa. Por isso que o Ministério Público tem capitaneado e atuado como um protagonista nessa mudança. Ele está mostrando para a sociedade e para as outras instituições que é possível se investir num modelo mais efetivo de resolução de conflitos, que é o modelo não adversarial. Então, de algum modo, é um resgate àquilo que nós, seres humanos, já temos como natureza, que é a necessidade de viver e conviver bem com o outro. É isso que se diz sobre resolutividade, né, que é a proposta do Conselho Nacional do Ministério Público no incentivo à autocomposição? Sim, em alguma medida, e em boa medida eu diria sim. Resolutividade no Ministério Público, né, essa convergência de entendimentos que o Conselho Nacional do Ministério Público, junto com todos os órgãos estaduais, tem que é importante que o Ministério Público saia de uma condição demandista, e isso lhe dá uma visão reativa, vamos dizer assim,
para uma condição mais proativa, mais protagonista, de se antecipar e ajudar a prevenir conflitos ou a solucionar conflitos de uma maneira mais resolutiva, de uma maneira mais efetiva. É uma resposta mais efetiva para a sociedade, que transforma todas as instituições e organizações que estão ligadas. Então, sim, eu diria que é necessária essa visão resolutiva hoje para que se dê uma resposta efetiva para a sociedade. O senhor falou em autocomposição na área de meio ambiente, mas hoje ela é usada em que outras áreas? Patrimônio público, principalmente, dos relatórios que eu tenho visto e conversado com o Compor aqui de Minas Gerais, a quantidade de casos, né, vamos dizer assim, a divisão, a maior proporção de casos que chega ao Compor é na área de patrimônio público, na área de meio ambiente, na área da criança e adolescente. Né? Então, dentro de patrimônio público tem um universo, né, de possibilidades. Eu diria que quando se estuda e quando se lê os relatórios do Compor, e eu convido todos a fazerem isso, se entende a dimensão do impacto social que um órgão como esse está gerando para a sociedade de Minas Gerais. Tem casos que vão desde as negociações com a Vale, em função, né, dos acontecimentos dos últimos anos, até demandas de leitos hospitalares que estavam ali travadas às vezes há mais de 10 anos e que são resolvidas em meses, às vezes em semanas, e dependendo da situação, em dias. E destravam grandes projetos, destravam situações em municípios aqui de Minas Gerais, situações também estaduais. Então, mas para isso acontecer é preciso que todos os envolvidos participem. A mediação é um processo voluntário. Né? A mediação é uma negociação facilitada por um terceiro. Então, ela é potencializada por todos aqueles que estão envolvidos. Então, é feito um convite para que os envolvidos possam colaborar, ou seja, trabalhar juntos para resolver a situação. O Compor assume um papel de, vamos chamar de um MP mediador. Que naquele momento, o próprio promotor original, né, da situação é uma parte, todos os outros também se reúnem e, conduzidos por um terceiro, né, que são os mediadores, e no caso o Compor, eles reorganizam o processo de resolução daquela situação. Isso tem um poder muito grande, porque o MP tem essa legitimidade para chamar as pessoas e reorganizar o cenário para se chegar a uma solução. Então, sim, todos têm que estar ali de boa fé e querendo participar. A mediação é um processo voluntário. Qual que é a diferença entre negociação e mediação? Ótima pergunta, Laura. Às vezes faz muita confusão, né? De fato, elas são complementares. A negociação é quando nós temos uma resolução de conflitos, uma tentativa de resolver algo que é importante para a gente diretamente. Então, imagine que eu e você estamos negociando algo. Quando nós não conseguimos chegar a uma convergência, a uma solução, se a gente se encontra num impasse, a gente pode chamar um terceiro que vem nos ajudar a continuar a nossa negociação, ou dar início a uma negociação, ou chegar numa solução que a gente não estava conseguindo. Então, esse terceiro, a mediação, vamos dizer assim, é o processo, como se fosse uma negociação facilitada, potencializada por um terceiro. Negociação, autocomposição direta, mediação, autocomposição indireta. Ou seja, com a ajuda de um terceiro, para que aquelas partes continuem negociando e tentando chegar a uma convergência. Vamos falar agora sobre o curso, né, no Compor do Ministério Público de Minas, de formação e atualização de mediadores, que acontece nesse mês de março. A quem que ele é destinado? Ele é destinado aos membros do MP
aos colaboradores, servidores e também a convidados que o MP chama. No caso, nesse curso especificamente, nós temos os procuradores da Advocacia Geral do Estado, o que é inédito no país. Eu mesmo fiquei muito surpreso quando fiquei sabendo que teríamos integrantes da Procuradoria do Estado no curso, porque o Compor conseguiu uma façanha de trabalhar, atrair esses membros para trabalharem juntos em demandas que são para toda a sociedade. Ao invés de ficarem cada um de um lado, vamos dizer assim, da demanda, eles resolveram colaborar, trabalhar juntos. Então, os membros, aqueles que vão atuar diretamente, os promotores que vão atuar diretamente no Compor, aqueles que normalmente dão apoio, que estão dentro dos centros de apoio operacional, nos CAUs, e outros convidados que são membros que, de algum modo, vão conhecendo a proposta do Compor, vão conhecendo a proposta da negociação, e principalmente da negociação assistida, que é a mediação, e passam aí, então, a compor, para utilizar o termo, um grupo maior de apoio a essa iniciativa. Assim, são as pessoas que realmente podem, inclusive, se beneficiar utilizando o trabalho do Compor. E como é que é essa capacitação para autocomposição? Como é que se dá durante o curso? Nós começamos conversando sobre negociação. O que é a negociação? Quais são os elementos que estruturam uma negociação técnica? Como que nós podemos entender o mapa da negociação? Quais são as habilidades que um negociador precisa desenvolver? Quais são? Principalmente escutar, eu diria. Aprender a escutar. Porque a negociação em si é um processo de influência, é um processo de persuasão. Quando uma pessoa está querendo obter algo que sozinha ela não consegue. Então, ela precisa negociar com outra ou outras. Influência e persuasão é um processo que se aumenta quando eu entendo o que o outro precisa, o que o outro realmente quer. E para isso eu preciso ouvir, aprender a reorganizar o meu processo de escuta, vamos dizer assim. Então, bons negociadores são bons ouvintes. Bons negociadores são também pessoas que medem as suas palavras, porque eles precisam construir uma boa relação. O que a gente trabalha no curso bastante é relação e resultado precisam andar juntas. Então, eu quero negociar com você porque eu estou pensando num resultado. Mas se eu não tomo conta da nossa relação, esse resultado provavelmente não sai. Ou não sai de forma sustentável. Então, um bom negociador, ele sempre tem um olho no resultado e um olho na relação. E relação tem a ver com comunicação. A comunicação precisa ser de mão dupla. Eu preciso saber me expor e dizer o que é importante para mim, saber argumentar de maneira respeitosa e preciso também saber ouvir. E saber compor ou construir uma boa relação com você. Uma boa relação significa que precisa ter confiança e precisa ter respeito. Então, quando se participa, por exemplo, de uma sessão de mediação no Compor, as pessoas que estão ali observando começam a perceber. A primeira coisa que se constrói é uma relação de respeito e de confiança para conversar sobre a substância, para conversar sobre o problema que precisa ser resolvido. Em outras palavras, que a gente conversa muito na negociação, na formação em negociação, é separar as pessoas do problema, ser respeitoso com as pessoas e duro com o problema, vamos dizer assim. Depois da negociação, ela é a base para se entender a mediação. E aí, quando se entende essa base, começamos um trabalho mais efetivo sobre qual é o processo de mediação. E o mediador deve ter que características? Essas que faz um bom mediador? Essas do negociador, mas principalmente muita paciência, muita persistência.
tem que entender que ele é o líder do processo, mas ele não é o líder da decisão. A decisão é das partes. A liderança do processo é do mediador. O mediador conduz o processo para que as partes decidam. Então ele precisa ter esse desprendimento. Me vem à mente a palavra isenção. Como Sim, trabalhar isso, né? Quando se lida com interesses diversos e que provavelmente o mediador tenda para um lado ou para o outro pessoalmente. Ótimo ponto, porque, Laura, uma das características principais do mediador é a imparcialidade e a neutralidade, que seria uma forma de dizer exatamente isso que você colocou, ficar isento em relação às partes. A gente pode entender até que o mediador ele é multiparcial, ele trabalha para que todas as partes tentem alcançar aquilo que é importante para elas. Então eu não favoreço nenhum lado, nenhum outro. E esse é um desafio dentro do Ministério Público, né? Porque imagina, promotores e promotoras como mediadores, conduzindo uma mediação com isenção, com imparcialidade e neutralidade dentro do Ministério Público, sendo que o próprio Ministério Público é uma parte. Muitos integrantes, muitos membros do MP e mesmo do Conselho Nacional do Ministério Público, às vezes questionam, será que realmente é possível isso? E aí, quando eu estou nessa conversa, eu sinalizo sempre a mesma coisa. Conheçam o compor de Minas Gerais, vocês vão ver que é possível. Existem palavras ou perguntas que sejam adequadas e inadequadas durante a negociação e a mediação? Sem dúvida. Todos nós, seres humanos, temos gatilhos, né? Então, dependendo de uma palavra para uma pessoa pode ser neutra, para outra pode despertar nela, né? Pode ser um gatilho para uma reação inapropriada à nossa relação aqui. Então, sim, é muito importante tomar cuidado com o que você usa, as palavras que você usa. Então, a gente chama de uma linguagem não adversarial. Uma linguagem não adversarial, ela mantém o conteúdo, só que se escolhe as palavras. Existem, por exemplo, perguntas. Se você faz mais perguntas fechadas, você fecha mais a conversa. Se você faz mais perguntas de caráter aberto, você abre mais a conversa. Então, por exemplo, se eu te pergunto, você concorda com essa visão? É uma pergunta fechada, que normalmente a resposta é sim ou não. Se eu quero entender um pouco mais como é que você está pensando sobre essa visão, eu posso abrir essa pergunta e te perguntar da seguinte forma: o que você entende ou como você vê essa forma de atuar? Ou o que você acha dessa visão? E aí vem um universo de outras informações. Então, a negociação é um processo de troca de informações, né? Ou seja, é uma comunicação estratégica. Se eu tenho riqueza de informação, a minha negociação também é rica. Se eu tenho poucas informações, as chances da nossa negociação ser mais pobre são maiores. O que fazer quando não há um avanço na negociação? Quando os dois lados não cedem de alguma forma uma parte para que haja o acordo? Bom, primeira coisa é procurar o compor. Que o compor é exatamente esse momento onde se chega às vezes no impasse, na ideia de que a gente não está conseguindo avançar, nós estamos estancados. Às vezes uma terceira parte tem o poder de ajudar aquelas partes a se movimentarem em direção a um possível consenso. Normalmente, quando nós estamos estancados ou estamos chegando ao impasse, significa que os nossos interesses não estão sendo atendidos. Então, uma primeira forma de analisar o que pode estar acontecendo é: será que os nossos interesses estão bem identificados? Será que de fato a gente conseguiu comunicar o que a gente realmente precisa? Porque eu posso estar querendo interromper a negociação ou não continuar o processo de negociação porque eu não estou vendo que as soluções que a gente está gerando estão satisfazendo os meus interesses.
Então, o primeiro passo é entender o que está acontecendo. Conseguimos identificar bem os interesses? E muitas vezes pode ser também que a nossa comunicação não esteja boa, né? A gente não está conseguindo gerar compreensão. Né? Então, tem uma série de instrumentos que nos ajudam a analisar, fazer uma espécie de radiografia da situação conflitiva. Né? E é possível organizar esses instrumentos, essas ferramentas e técnicas para aplicá-las de um modo racional ou intuitivo, né, ao mesmo tempo? Sim, sim. Intuitivo tem a ver com a nossa sensibilidade, né, que o ser humano tem e que deve desenvolver sempre. Deve acreditar no seu feeling. O racional é o que eu faço com essa informação que vem da minha sensibilidade. Como é que eu organizo a técnica? A mediação é uma atividade técnica. Ou seja, a negociação também é uma atividade técnica. Há exercícios para isso? Há técnicas para isso, há metodologias para isso. Por exemplo, quais são os elementos que estruturam uma negociação? Como é que eu posso me preparar para uma negociação com base nessa estrutura? Por exemplo, em negociação a gente conversa muito sobre o elemento interesses, aquilo que é importante para cada um ser negociado dentro daquela interação, o elemento opções, que são as possibilidades para satisfazer os nossos interesses, o elemento critérios objetivos, que sustentam as opções, que nós vamos colocar na mesa, discutir e decidir, o elemento relação, que tem a ver com confiança e respeito, o elemento comunicação, que tem a ver com escutar, falar, perguntar, o elemento compromisso, que seria o resultado de uma interação que funciona para gerar um acordo, ou o elemento alternativo, o que eu vou fazer fora dessa negociação para atender os meus interesses se eu não chegar a uma convergência com você. Esses 7 elementos que eu citei aqui agora já são suficientes para que a gente faça um mapa das negociações. Então, olha que interessante, eu racionalizo o processo de interação humana, deixo ele mais qualificado e não perco o meu foco naquilo que é importante. Eu aumento as chances de conseguir o que eu quero sem interromper ou desgastar a minha relação com você. Pelo contrário, a cada vez que a gente negocia, a gente fortalece a nossa negociação, a nossa relação. Então, falando muito rapidamente, de forma muito sintetizada, dando alguns exemplos de elementos que compõem essa estrutura técnica, sim, a gente pode. Né? E eu diria assim, sim, a gente deve. É porque a gente nunca aprendeu isso em momento nenhum da nossa vida. A gente negocia todos os dias. É só a gente olhar, né? Em casa, com os filhos, com o marido, com a esposa, amigos, familiares, no trabalho, na rua. Então a gente passa 90% do nosso dia são interações que a gente está negociando, mas a gente não aprendeu tecnicamente isso. Então eu acho que o papel, por exemplo, do Compor é muito pedagógico. Toda vez que as pessoas participam de mediações aqui, elas não saem iguais. O curso também. Eu vejo as pessoas dizendo, Marcelo, já comecei a aplicar isso no meu dia a dia. E eu pergunto, e aí, como é que está acontecendo? Está funcionando. As relações melhoram. Assim, esse negócio funciona. Né? Assim, e funciona porque a gente precisa requalificar as nossas relações. Eu diria, a gestão das nossas relações é uma responsabilidade. Existem pesquisas muito interessantes, por exemplo, em Harvard, que mostram que o sucesso ou o segredo para as pessoas viverem felizes não está no status, não está no dinheiro, não está no sucesso que se chama social, está na qualidade das nossas relações, em qualquer momento da nossa vida. Muito obrigada pela sua entrevista, volte sempre. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. E a você que esteve nos assistindo, confira os nossos outros programas neste nosso canal do YouTube, mpmg.oficial. Acompanhe também as notícias do Ministério Público de Minas no nosso site e nas redes sociais. Eu volto em breve, até!